E nesta semana, a Comissão de Segurança Pública da Câmara vai discutir em uma audiência pública a criação do Dia Nacional dos Presos Políticos. O requerimento é do deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco. A proposta de Meira é instituir no calendário nacional o dia 9 de janeiro como Dia Nacional dos Presos Políticos, em razão dos mais de 1.000 presos por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. No documento, Meira menciona que o dia seguinte ao tumulto na Praça dos Três Poderes foi marcado por graves violações de direitos humanos, entre elas a prisão em flagrante de pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general do Exército. Foram convidados para participar da reunião o capitão Assunção, deputado estadual do Espírito Santo, cuja prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes foi revogada pela Assembleia Legislativa Capixaba. Além do deputado, são aguardadas as presenças do desembargador aposentado e também advogado de um dos réus do 8 de janeiro, Sebastião Coelho, e de representantes da Associação das Vítimas e Familiares do 8 de janeiro. Paulo, quero ouvi-lo aí em relação a essa audiência pública que deve ocorrer nessa semana para a criação do Dia Nacional dos Presos Políticos. Faz sentido a criação desse dia em razão do que ocorreu aí em Brasília em 8 de janeiro de 2023? Parece paradoxal, né? Você aprovar o reconhecimento, né? Um dia dos presos políticos é um reconhecimento do Poder Legislativo de que há presos políticos no Brasil. Então, por que o Legislativo não faz algo para evitar que haja presos políticos ou que esses presos políticos venham a ganhar a liberdade? Mas eu entendo o gesto do deputado, né? É um gesto político para criar um fato e realmente fazer com que os deputados, os membros do Poder Legislativo, venham a refletir sobre essa realidade. Porque esse assunto, né, se não tem um grande fato, um midiático e tal, o Congresso acaba olhando para outros fatos. Hoje está olhando para o Rio Grande do Sul, daqui a pouco está olhando para emendas, está olhando para uma outra situação que venha a ser pautada pelo governo federal, enquanto as pessoas ficam na cadeia, sem que ninguém lembre delas, e a vida vai passando de forma que não dá para corrigir, e a situação dos presos políticos vai se consolidando. Então, o deputado, ao propor isso, ao realizar a audiência pública, claro que vai haver repercussão de imprensa e tudo, ele tenta gerar aí, no bom sentido, uma contaminação do parlamento para que não perca o foco e tente construir uma situação para rever essa situação e as demais ilegalidades que vêm acontecendo no Brasil. Então é válido sim, né, mas que venha a ser aprovado de fato, né, um dia das garantias e da liberdade, e não um dia de presos políticos. Pois é, falando em preso político, né, Ana, vale lembrar que Felipe Martins segue preso, já está chegando, já passou de 90 dias, Felipe Martins preso em Curitiba. Era o ponto que eu ia tocar, Paula. Felipe Martins segue preso. Mas e aí? Olha, é o que o Paulo disse, né? Chega a ser paradoxal isso, né? O Congresso aprovando um dia do preso político, admitindo que há presos políticos no Brasil. Só que, por mais louvável que seja, né, a Comissão de Segurança falar, lembrar dos presos políticos e dedicar um dia, qual é a ação que o Congresso vai fazer diante disso? Ação, né? Porque apenas esse dia, para quem está preso, não faz diferença. Como o Felipe Martins e tantos outros. O Felipe Martins não tem nem inquérito, não tem nada, absolutamente nada. E os outros, né, os anônimos do 8 de janeiro, também tudo à revelia. O procedimento jurídico, né, o due process no Brasil, completamente ignorado. Começou lá em cima, porque eles estão na Suprema Corte. Tudo errado. Então, é louvável. Mas o que eles vão fazer na ação concreta? Anistia?
vão travar algumas pautas, porque 2024 o Brasil tem presos políticos. É como o Michael Shellenberger disse semana passada na sessão da Câmara aqui nos Estados Unidos. O que está acontecendo no Brasil, eu nunca vi numa democracia ocidental. Louvável, mas precisamos agir com mais ênfase para que os presos políticos saiam da cadeia. Pois é, Piotr, falando ainda em presos políticos, né, falamos da situação de Felipe Martins e vale lembrar que na última sexta-feira a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à soltura do coronel Jorge Naime, que também segue preso aí pelo 8 de janeiro, agora aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Qual será o tempo para tomar uma decisão diante da manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República? Decisão que, neste caso, é do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando-se, claro, são fatos são fatos, né? Nós já tivemos um preso político que morreu, apesar de manifestação da PGR, de médicos, da necessidade de ele ser tratado em outro lugar que não, obviamente, no ambiente de uma prisão. O Clériston da Cunha. Nós temos outros presos que também têm manifestação por parte da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão acusador, sem o órgão acusador dizer por que precisa ficar preso, qual é a razão de ficar preso. O Ministério Público é quem diz por que você precisa ficar preso. Ele age em nome do Estado, de acordo com a lei, dizendo que esta pessoa precisa ficar afastada das outras e restrita em sua liberdade. Se esse órgão diz não precisa ficar, é o órgão, obviamente, que vai acusar. Como é que essa pessoa continua presa? Tanto que quando você tem a prisão por flagrante, por parte da polícia, enfim, o juiz vai lá, obviamente, essa pessoa está presa e pede uma manifestação da Procuradoria-Geral da República para saber se há, além daqueles elementos, outros que justifiquem a prisão. Converter uma prisão provisória em preventiva e tudo mais. Esse é o devido processo legal. Essa é a lógica jurídica. E só voltando à questão aí, eu entendo a intenção do Coronel Meira, o deputado que colocou aí, está sugerindo esse dia do preso político. É louvável, é uma denúncia, na verdade, porque temos presos políticos no Brasil, mas é melhor unir esforços e trazer o presidente da Câmara do Senado para o debate real e simplesmente acabar com os presos políticos. Tem um projeto de anistia lá que não avança. E por que não avança? Esse projeto de anistia, e vale só lembrar, toda vez que o Brasil teve a grandeza de aprovar uma anistia, o país só avançou. Aliás, muita gente que está ali no governo hoje foi beneficiada pela anistia lá atrás. Então, por que isso não avança? Qual é o ódio do momento que não permite, neste momento, avançar algo que o próprio Brasil sabe que funciona, levando-se em conta todo o arbítrio e o abuso que foi usado ou que foram usados na prisão dessas pessoas, com denúncias, inclusive, de quem é muito, digamos, maleável com o Supremo Tribunal Federal e mesmo assim está criticando essas decisões dessas pessoas presas lá do dia 8 de janeiro do ano passado.